Vamos lá, estudando para Receita Federal, última prova. Mentira, é a prova de princípios de auditor fiscal da Receita Federal de 2005. Daí eu tô lendo coisas básicas. Primeiro, para ver se eu faço isso aqui. Tô vendo se eu vou fazer, vendo as questões. Cada prova tem tipo umas 120 questões, daí tem umas discursivas também. Aí não entendi direito se eu tenho que se a prova diz que o objetivo é o mesmo dia que a discursiva, né? Porque senão é muito difícil, né? Eu acho, pelo que eu tô entendendo, é uma. Primeiro tem a prova discursiva, que são as 120 questões, eu não sei quanto tempo tem a prova. Com tantas questões deve ter bastante tempo, né? Umas 5 horas de prova. Daí, depois disso, tem o. Em outro dia se passou, faz uma discursiva, sei lá, uma semana depois. Uma discursiva de escrever, responder 2 perguntas lá. Pelo menos eu acho que eu entendi. Mas, né? Tem que ver. Daí, lendo aqui as questões, só para verificar uma coisa, eu estou usando um treco de questões, né? Um site de questões. Daí, usando o site de questões, eu coloco aqui o treco de relevância. Vamos ver quanto mais, que tipo de questões mais tem. Daí, no legislação do direito constitucional, é jurisprudência de Tribunal Superior de Soberania Competência de Bens Federais, ou seja, deve ser um treco sobre. Não sei, na verdade. Daí no direito tributário é jurisprudência dos tribunais superiores. Caraca, olha aí, ó, me ferrei, porque eu nunca estudo jurisprudência. Mas olha isso. A maioria das questões é tudo jurisprudência. Onde é que eu vou arranjar outra jurisprudência para estudar? Como é que eu vou estudar jurisprudência? Daí, olha, se eu clico o treco na jurisprudência, é maluco. Não tem conteúdo para eu ler. Eles só explicam que tem uma lei ali. Difícil, difícil. Tá. No tributário tem um monte de questão de jurisprudência. No constitucional tem um monte de questão de jurisprudência. Então vou pular aqui e vou ver qual que é a não de questão que não é de jurisprudência. Aqui. Princípios fundamentais, o artigo 1 a 4. Estranho. Depois disso, direito tributário, princípios. Olha aqui, ó. A maioria das questões são de princípios. Mentira, de jurisprudência. Mas caraca, tem questão de tudo, meu. Pode ser qualquer coisa. O direito administrativo tem da jurisprudência, de novo. É tudo jurisprudência, cara. Tô ferrado. Caraca, eu não estudo jurisprudência. Eu sempre só leio lei. Daí a jurisprudência de agentes públicos. Legislação aduanária. Controle aduanário de mercadorias. Português é clareza e correção. Tem o C também, a crase. Contabilidade geral, tem investimentos avaliados do custo MEP. No direito penal tem jurisprudência também, né? Mas tem. Os que parece que mais caiu foi a apropriação indébita. Auditoria privada, tem teste de procedimento de auditoria, isso aqui eu já estudei, legal. Relações internacionais, só para comentar, não caem internacionais no novo concurso. Ele está falando do Mercosul aqui, um monte de coisas. Direito previdenciário, todas essas coisas que eu já estudei, por INSS, tá? Administração geral, tem uma contabilidade de transparência, já estudei isso. Matemática, razões de trigonometria, legislação penal, deixa eu ver. Crimes contra a ordem tributária, econômica, relação, parece óbvio que ia cair isso. Informática, acho que não tem informática, né? Não tem, né? Mas caiu em alguns caninhos antigamente, né? O direito civil, validade de negócio jurídico. Civil nunca, eu já estudei um pouquinho, mas nunca de jeito. Argumento, raciocínio lógico tem argumentos, matemática financeira tem a coisa de equivalência, juros e taxas. Tá, análise de demonstrações contábeis, índice de liquidez, capital circulante líquido, estrutura capital de índices de endividamento. Daí tem o AFO, PPA, já é o mais óbvio que vai te cair, né? Auditoria governamental, daí tem o Tribunal de Contas, gestão civil e contabilidade de custos. Louco, louco, louco. Tá, vamos lá. Vamos fazer o concurso. A 128 questões do auditor de. Do auditor de tributário de 2005.
Cara, realmente não tem muito conteúdo aqui. Quer dizer, tem um monte de conteúdo, mas o problema é que não tem conteúdo com matéria para eu ler, só questão. Bom, vamos lá. Ainda que atendidas as condições de os limites estabelecidos em lei, é verdade, então, ao poder executivo alterar ali cotas de imposto sobre... Isso aqui é uma questão de princípios tributários. Eu só vou fazer esse concurso por causa que, cara, esse concurso demora demais para fazer. Quando é que eu vou ter outra chance de fazer ele? Atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, é vedado ao Poder Executivo alterar as cotas de imposto sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior, coisas que eu não posso mexer, propriedade territorial rural, impressão de crédito, câmbio seguro relativos ao tipo de valores imobiliários e produtos industrializados. Acabei acertando. Eu escolhi propriedade territorial rural. Não pode fazer isso? Interessante. Segunda legislação própria. Essa aqui é a legislação aduaneira, cara. Eu nunca vi nada disso. Então vamos ver. Imposto de importação. Segundo a legislação própria, considera-se estrangeiro, salvo disposição, em contrário, pode-se sobre ela incidir o imposto de importação, salvo se por outra razão seja verificada sua não incidência. Eu realmente estou... não quero ler, cara. Fazer a live, fazer o vídeo sem ler, meio estranho. Segundo a legislação própria, considera-se estrangeira, e, salvo disposição em contrário, pode, sobre ela, e incidir o imposto de importação, salvo se por outra razão seja verificada sua não incidência, a mercadoria restituída pelo importador estrangeiro, por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador, de mercadoria enviada em consignação e não vendida no exterior no prazo autorizado, quando retorna ao país, ser produto devolvido do exterior por motivo de defeito técnico, para reparo ou substituição, de mercadoria nacional que retornar ao país, e produto estrangeiro em trânsito aduaneiro de passagem acidentalmente destruído no país. Não, parece que o que não incide imposto é o produto que volta, que é do país, é nacional. Para os efeitos do imposto de renda, parece que dá para acertar essa questão aqui com base na Constituição e no Código Tributário de Imposto de Renda. Para os efeitos do imposto de renda, o percebido na alienação de bens imóveis, considera-se lá, ou seja, chama de completar as lacunas, né? Lá, é a importação. Já a importação paga a título de aluguel remetida, acreditada, empregada ou entregue ao contribuinte produzido por bens imóveis é denominada na linguagem tributária, é o valor percebido independentemente de ser produzido pelo capital ou trabalho do contribuinte. Rendimento, provimento, ganho, rendimento do capital, ganho imobiliário, sinecura, provimento predial e ganho imobiliário. E pré-venda. Essas são as palavras-chave. Vamos ver. Renda, o rendimento percebido de geração de bens e imóveis considera-se rendimento de capital. Era imposto de renda, o ganho percebido por uma eleição de bens se chama ganho de capital. Ganho, né? E daí fala: os contribuintes, creditada empregada ou entregue ao contribuinte produzida por bens imóveis é denominada rendimento de capital. E um provém da linguagem tributária é o valor percebido independentemente de ser produzido pelo capital que trabalhar contribuinte. A parte de competência tributária agora. Daí eles dão 3 carinhas, você tinha que responder sim ou não. Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios compete instituir contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, desde que para o custeio, em benefício dos respectivos sujeitos passivos, e no âmbito territorial do ente tributante. A contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível, CID, foi instituída pela União com a finalidade de financiamento de projetos de proteção ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
errei, ó. Era a resposta não, não, sim. Tá. Agora falou de incidência. Isso aqui não tem matéria. Incidência do decreto 7212. Eu não tenho nem ideia do que está escrito no decreto 212, mas vamos lá. O campo de incidência do imposto sobre produtos industrializados abrange a todos os produtos relacionados na TIP. De todos os produtos relacionados na TIP, com alíquota, mesmo com alíquota zero. De todos os produtos, exceto aqueles a que corresponde a anotação zero. De todos os produtos com alíquota. E todos os produtos, mesmo com alíquota zero ou com anotação NT, ainda que não relacionados na TIP. Resolver questão. Nem ideia. Campo de incidência do imposto sobre produtos industrializados abrange todos os produtos de algum tipo aí. Campo de incidência, todos com alíquota, mesmo com alíquota zero, todos os produtos, exceto aqueles que correspondem à anotação zero, todas as cotas. Eu vou escolher todos os produtos com alicotas. Mas era errado. Era todos os produtos com alicota, mesmo todos os zeros. Bom, eu tenho duas perguntas de responder sim ou não. E está falando agora de solidariedade no campo do Código Tributário. Ser responsabilizado com base na regra de solidariedade do CPM, sem que tenha participado da gerência. A alíquota incidente sobre as exportações de mercadorias listadas no território nacional é definida pela norma no momento em que se efetivou o registro da declaração apresentada pelo importador à repartição alfandegária competente. O fato gerador do imposto de importação é a data da celebração, ligação ou inserção do contrato de compra e venda relativo aos produtos importados, ou, se conhecido, o instante em que são embarcadas as mercadorias adquiridas no estrangeiro, assim, sim, sim, B, não, 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 C, não, sim, não, D, não, sim, sim, não, não, sim, resolver questão. O fato gerador de imposto é uma importação é a data de celebração no Brasil ou no exterior do contrato de compra. Gerador do imposto, fato gerador. Acho que dá para dizer isso, se ampliar, né? Sim. A alíquota incidente sobre as importações de mercadorias entradas em território nacional é definida pela norma vigente no momento em que se efetuou erro de declaração apresentada pelo importador à repartição alfandegária competente. Deu errado. Era não, sim, não. E agora deu um conteúdo estranho chamado lei de intensivo. Nunca falar. Não tem teoria. Deixa eu ver aqui. E nem tem questão também. A lei de... Essa conteúdo chamado lei de incentivo praticamente só caiu em prova de procurador, auditor, só em prova de nível superior. Não tenho a menor ideia do que é uma lei de incentivo. Tá. Vamos ver o que sai aqui. A lei autorizou a remissão dos débitos incidentes sobre a receita bruta decorrente do transporte internacional de cargas ou passageiros. Mas essa remissão é restrita aos débitos constituídos antes de fevereiro de 1999 das empresas nacionais proprietárias de embarcações no tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moedas conversíveis, relativamente a COFINS e ao PIS, PASEP, bem independentemente de serem constituídos ou não, mesmo inscritos em dívida ativa, correspondentes à contribuição para o PIS, PASEP, a COFINS e ao Fim Social de Responsabilidade das Empresas de Transporte Aéreo. Se não inscritos em dívida ativa, correspondentes à contribuição para o PIS, PASEP, a COFINS e ao Fim Social incidente sobre a receita bruta decorrente do transporte marítimo de cargas ou passageiros, reconstituídos apenas depois de fevereiro de 1999, das empresas nacionais proprietárias de embarcações de tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em moedas conversíveis, relativamente a COFINS e ao PIS, PASEP, e constituídos antes de fevereiro de 1999 pelas empresas nacionais de transporte aéreo e empresas armadoras nacionais, quando o pagamento for Cara, eu efetuado em moedas tenho, não conversíveis, tinha a menor ideia. relativamente a COFINS e ao Daí, PIS, independentemente de PASEP, serem resolver constituídos questão. ou não, mesmo os inscritos em dívida ativa correspondentes à contribuição do PIS, PASEP e COFINS ou ao Fim Social, responsabilidades das empresas. Parece que isso aqui está escrito numa lei 10.560. Eu vou anotar aqui tudo que tinha conteúdo. Como assim conteúdo? Que tem teoria aqui no conteúdo de questões. Princípios tributários tem conteúdo. Tributários. Imposto de importação não tem. Imposto de renda. IR. Imposto de renda. Tem. Repartição de competências. São de competências. Tem. Incidência não tem. Solidariedade.
Solidariedade. Tem? Incentivo não tem. E agora apareceu um tag chamado CSLL. Você acha que eu sei o que é a CSLL? Não sei não. Mas na pergunta está escrito contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos ver. Ela está falando de pessoas que foram isentadas, isentas disso. Então, pessoas físicas que percebem apenas rendimento de trabalho, não. As pessoas jurídicas que participam do programa de primeiro emprego, não. As pessoas jurídicas que aplicam os títulos valores imobiliários, não. Sociedades fechadas, previdência complementar, e organização não governante dedicada à proteção do meio ambiente. Meio ambiente. Não era as fechadas, né? Interessante. Eu acabei colocando o CCL na lista, tipo, CCL não tem conteúdo. Daí aqui, ó, achei uma que tem vigência e aplicação da legislação tributária. Vigência e aplicação da legislação tributária. Está no artigo 106. Assim que tá. Daí agora o que eu vou ver aqui? Eu vou testar uma coisa. Vou ver se tem resumo aqui no capítulo. E não tem resumo. Não, tem sim. E eu vou ler só o resumo. Quer dizer, se eu ficar usar o trequinho de leitura automática, eu não vou entender nada, né? Eu vou ler isso aqui é um teste para ver se eu estudar os resumos, as coisas, os conteúdos aqui, eles me deixam acertar as perguntas, né? Resumo do capítulo de vigência e aplicação das leis tributárias. Tá. Isso aqui é um resumo de quadrinho, né? Primeiro, a vigência está no artigo 101 a 106. Parece que eles são expressados em 6 carinhas. Divididos em 6 carinhas, uma parte básica, que é para todos, e uma parte que se chama vigência espacial, o princípio da anterioridade, que está no 104, a aplicação da legislação tributária, o princípio da irretroatividade, que está no Código, as exceções legais, ao princípio da irretroatividade, a lei expressamente interpretativa e na modo de jurisprudência de interpretativo. Vamos lá. A legislação tributária segue as regras gerais estabelecidas na Lei Introdutória de Normas Tributárias, LINDB, e na Lei Complementar 95. Já vai falar dela. Salvo disposição de contrário do próprio CTN. Como regra, sua vigência inicia-se 45 dias após a publicação e atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas têm vigência na data da publicação. As publicações das decisões de órgãos singulares ou coletivos da jurisdição administrativa têm vigência de 30 dias após a publicação. E os convênios que entre si celebrem União, Estados, Território e Municípios têm vigência na data prevista. Ou seja, se é autoridade administrativa, é administrativo, é na data da publicação. Se é órgão de jurisdição, se é uma autoridade, é direto. Se é um órgão, é 30 dias. E se é entre um dos entes federativos, ele é numa data prevista, ele é marcado numa data prevista. Né? Aplica-se a legislação tributária, no 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pretendentes, assim entendidos, aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. A lei tributária pode ter aplicação retroativa denominando-se de retroatividade benigna. Eu não sei o que é isso, mas pode estar dizendo que é retroativa, né? Podendo ser aplicado o ato ou fato pretérito nos seguintes hipóteses. Artigo 106. Em qualquer caso, quando seja interpretativa excluída a aplicação da penalidade de infração dos dispositivos interpretados, tratando-se do ato não definitivamente julgado, quando deixado de defini-lo como infração. Volta aqui. Aplicado o ato ou fato pretérito, sem hipóteses. Em qualquer caso, quando seja interpretativa, aplica em todos os casos de interpretativas, excluída a aplicação de penalidade de infração de dispositivos interpretados. Ou seja, nem ideia, porque eu não sei o que ele quer dizer com interpretativa. Tá. Mas é engraçado que essa lei tributária pode ser retroativa, né? E ela é aplicada ao ato ou fato quando se tratando de ato não devidamente julgado. Ou seja, aplica-se retroativamente sobre um ato que não foi julgado. Entendi agora um pouquinho. Se um ato não foi julgado, ele pode ser aplicado retroativamente para quando o ato estava sendo feito, entende? Ou seja, quando era a lei que estava sendo aplicada quando esse ato foi feito. Eu acho que é isso que ele quer dizer aqui. Então, quando deixa de defini-lo como infração, quando
retroativa quando o ato deixa de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. E não é fraude, não é crime. E quando lhe combina penalidade menos severa que prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Tá, agora vai lá naquelas separações especiais. Vigência espacial. As normas expedidas por um ente têm vigência dentro do seu respectivo território. Território, essa é a vigência espacial. Mas tem exceções. Está escrito no 102. A legislação tributária dos estados, dos distritos federais, dos municípios vigora no país, fora dos respectivos territórios também. Olha aí, ó. A legislação tributária do Brasil também cai no fora do território, tá? Os limites em que ele reconheça a extraterritorialidade e os convênios. Ou seja, tem lugares que têm extraterritorialidade, que são considerados ainda deles, ou que pode ser, eles podem usar a legislação tributária, certo? E convênios, que participem ou de que disponham esta ou outras leis e normas gerais pedidas pela União. Tá. Daí vai continuar usando a tributária espacial do território. Tá. O próximo é o princípio da anterioridade. Vamos ver. O princípio da anterioridade está previsto na Constituição Federal, impede ressalvadas as exceções impressas que se cobrem tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. O artigo 104 do Código Tributário Nacional traz regras semelhantes. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorre a sua publicação os dispositivos da lei referentes a impostos sobre patrimônio ou a renda, que instituem ou majoram tais impostos, que definam novas hipóteses de incidência, que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte observado disposto no artigo 178. Revogar a isenção do tributo torna-se imediatamente exigível em caso assim não há que se observar o princípio da anterioridade, dado que o tributo já é existente. O CTN é regra editada anteriormente à Constituição Federal e há doutrinadores que defendem que os incisos 1 e 2 desse artigo 104 perderam a eficácia diante da entrada em vigor da Constituição Federal. A consequência dessa linha interpretativa seria o reconhecimento do absoluta inutilidade dos incisos 1 e 2, ambos continuando meras repetições imprecisas de uma regra constitucional. Para outros doutrinadores, o dispositivo traz uma nova garantia diferente da anterioridade desta feita referente à vigência. O fundamento dessa doutrina seria o fato de o caput do artigo 150 da Constituição Federal afirmar expressamente que as garantias ali expressas existem sem prejuízo de outras. Esta segunda tese não tem sido acatada na jurisprudência, pois há muitos se tem afirmado que não há impedimento constitucional para que uma lei que instituía ou majora tributo tenha vigência imediata, desde que a produção do efeito seja ferida para o exercício subsequente. O melhor entendimento, portanto, é o que afirma que os incisos 1 e 2 do dispositivo transcrito não foram recepcionados pela Constituição Federal. Não tem sido acatada, referência e vigência. A verdade é que eu não entendi, mas vamos lá. Aplicação da legislação tributária. A legislação tributária é composta por um conjunto de normas gerais e abstratas que versam sobre tributos e relações jurídicas e a eles pertinentes. Normas gerais não têm destinatários específicos e determinados, sendo aplicáveis a todas as pessoas que porventura se ponham nas situações previstas. Normas abstratas não versam sobre situações concretas, mas apenas sobre hipóteses que, se verificadas no mundo concreto, gerarão as consequências previstas na própria norma. Aplicar a legislação tributária é concretizar no mundo fático a vontade com que o legislador manifestou. Vontade que o legislador manifestou. Abstratas gerais, gerais não têm destinatário, abstratas não versam sobre situações concretas. Não são uma situação concreta, é estranho, né? Aplicar. Manifestou um abstrato na norma, dando aos fatos os fatos que se vai subsumirem a legislação tributária e as consequências por elas previstas. Classificação dos fatos geradores dos tributos são instantâneos, fatos geradores que ocorrem em determinado momento no tempo, fazendo a ser obrigação tributária autônoma a cada oportunidade em que verificados no mundo dos fatos. Exemplo, o fato gerador do imposto de importação. Isso é o princípio da retratabilidade. É instantâneo quando tem um fato gerador. Tipo um imposto de importação. Ele tem um fato gerador. Olha, isso aqui caiu naquela questão anterior, né? Verificada cada entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. E o periódico, uma retratabilidade de fato gerador periódico que é definidas com base em situações que prorrogam seu tempo, que se completam num período de formação legalmente determinado, e se considerados periódicos todos os fatos geradores dos tributos definidos com base na propriedade de bens, IPTU, ITR e IPVA. O princípio da retratabilidade, conforme definido no artigo 150 e 111, a da CF não possui qualquer exceção. Das exceções legais
no princípio de tratabilidade, falou agora no artigo 150, 111 que não possui qualquer exceção. Mas, no que se refere ao princípio da tratabilidade disciplinado no Código, o que eu falei 150 e 111 da Constituição, tá? No Código Tributário está dizendo, a abrangência é mais ampla, o que se dá em seja surgimento de exceções. Entendeu? Basicamente, a Constituição não é muito ampla, o teco que eles falam, então ele não tem, nenhum dos casos neles previsto tem exceção. Mas, como no Código Tributário eles ampliam mais a abrangência das coisas da retratabilidade e de outras coisas que são disciplinadas, ela acaba criando exceções. Esse maior amplitude ocorre porque o Código trata de retratabilidade de toda a legislação tributária e não apenas da lei que institui os major tributos. Daí chegou na parte final desse resumo, não, que é a lei expressamente interpretativa. Classificação da interpretação quanto à fonte. Ela pode ser administrativa, doutrinária, jurisprudencial ou autêntica. A administrativa é feita pela uma autoridade administrativa quando aplica coisas lá. A doutrinária ela é feita pelos estudiosos de direito e a jurisprudência é adotada reiteradamente pelos órgãos judiciários nos processos que eles são submetidos. E a autêntica é emendada no mesmo órgão responsável pela elaboração de norma interpretada. E no âmbito da interpretação autêntica, que surgem as leis expressamente interpretativas, definidas como aquelas que interpretam institutos previstos na mesma ou em outras leis. De julgamento. E sobre o julgamento, a interpretação de julgamento, né? Expressamente interpretativa. O STF expressamente admite a existência de leis interpretativas a acordão, que são os acordões. Tá aí. É plausível e fácil de ordenamento constitucional brasileiro o reconhecimento da admissibilidade das leis interpretativas que configuram instrumentos juridicamente idôneos de veiculação de denominada interpretação autêntica. As leis interpretativas, desde que reconhecida sua existência em nosso sistema de direito positivo, não traduzem usurpação das atribuições institucionais do judiciário e, em consequência, não ofendem o postulado fundamental da decisão funcional do poder mesmo das leis interpretativas, expõem-se os exames de interpretação dos juízes tribunais. Não se revelam, assim, espécies normativas imunes ao controle jurisdicional. Se a lei se afirmar interpretativa trouxer efetivas modificações de institutos jurídicos, ela terá caráter normativo e não interpretativo, sendo impedida de retroagir. O COL-CTN, em seu artigo 168, diz: prevê que o direito de pleitear a instituição de tributos extingue-se com o discurso pelo prazo de 5 anos, contados na data de extinção de crédito tributário. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que a data de extinção do crédito seria adotada ao pagamento nos casos de lançamento de ofício de declaração. E agora, vamos ver se dá para responder a questão. A questão de a vigência de aplicação é uma questão de verdadeiro ou falso. Ou seja, se tiver no coisa do resumo, né? Vamos ver. Primeiro, verdadeiro ou falso sobre... Tá. Os convênios, olha, tinha coisa de convênios, né? Reclamam prévio abono da Assembleia Legislativa por assimilação deles aos tratados internacionais que pela Constituição necessitam de aprovação prévia da Congresso Nacional. Eu acho que faz sentido. Basicamente ele fala que os convênios lá, eles tinham vários convênios, e daí eles começaram a tributar eles com uma coisa de... Uma Assembleia Legislativa começou a tributar uma coisa de tratado internacional. Só que, não, uma Assembleia Legislativa, ou seja, um cara estadual, não pode fazer isso aí direto, por causa que tem que passar primeiro pela Congresso Nacional, que quem é o Congresso Nacional? Ele é o Legislativo Federal, né? Então, se você quer usar um treco internacional, tem que passar pelo treco nacional. Entendeu? Essa é a lógica que eu estou usando aqui. Então, pra mim tá certo. Além de tudo, isenção de mercadorias, mesmo que nada diga a respeito, extensiva a mercadorias estrangeiras, quando haja previsão na lei mais favorecida, porque, para não ofender o disposto no artigo 98 da CTN, ela tem de ser interpretada como aplicável para não se ofender o disposto no 98, ela tem de ser interpretada como aplicável a todos os casos que não salvados em virtude de exceção de isenção pelos tratados internacionais. Eu realmente não entendi muito isso aqui.
Mas basicamente ele está falando daquela coisa de amplitude, né? Basicamente ele está falando da amplitude e primeiro falou, a Constituição não deu exceções, mas ele está falando aqui da SN, ela deu exceções. Bom, mas não falou as exceções. Então, caso que não só fazendo distinção disso, eu vou falar que tá verdadeiro, né? Então, qual que eu falei era verdadeiro, verdadeiro? E a última diz, os atos administrativos normativos entram em vigor em regra na data de sua publicação. Daí, né, a gente viu isso. Tá, era, na verdade, era a primeira coisa que apareceu. Normativos, mas está falando de normativos. Mas basicamente estava falando lá, atos normativos, certo? Só que ele estava falando que é de uma autoridade. Só que aqui não está falando de nenhuma autoridade. O que eu quero dizer é que provavelmente os normativos têm a ver com algum daqueles entes que tinha falado lá. Ou é a autoridade, ou é o órgão, ou é o cara lá do meio. E já que daí, ou seja, se você lesse que era normativo, você deveria saber qual de quem era esse cara aí e você ia saber a data de publicação. Esse é o problema, não sei. Não sei quem é quem faz os normativos. Eu acho que deve ser, não pode ser autoridade, né? Normativo, autoridade. Então vou dizer que isso aqui tá falso. O problema é que, com sendo falso, ele daria uma só resposta, que daria tudo falso. Enquanto que as outras daria tudo verdadeiro. Então ficou estranho. Então vou escolher tudo verdadeiro. E era falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, eu acertei duas e a primeira. Aqui eu tentei criar uma lógica lá. E tava erradona. Mas meio que deu pra entender um pouco. O primeiro item é falso, pois os convênios não reclamam ou prévio abono de Assembleia Legislativa. Não reclamam. Por exemplo, no caso do ICMS, os convênios são celebrados no âmbito do Conselho Nacional da Política Fazendária. Basicamente, não é a coisa que eu falei não tinha nada a ver. Basicamente era só que a reclamação está indo para o lugar errado. Ou seja, eu julguei o teco errado. Daí olha isso, tem duas questões de vigência. Daí tem agora uma carta. Daí eu já verifiquei aqui. E quanto tempo eu já estou aqui? 32 minutos. E olha isso. Eu respondi 15 questões e 14 delas. Saca só, que incrível, né? Eu errei quase todas essas questões. Na verdade, eu errei todas as questões. Agora eu vou fazer uma coisa que é só escrever. Eu vou escrever o que tem conteúdo. Que dá pra ler, sabe? Fato gerador. Solidariedade já tinha aparecido. Extinção de crédito tributário. Extinção de crédito tributário. Exclusão de crédito tributário. Exclusão e extinção é diferente. Exclusão de crédito tributário. Tá. Tem um teco chamado. Nossa, esse aqui tem. Tem conteúdo estranho. Tópicos variados de direito tributário. E tópicos variados tem mapas mentais, né? Caraca, que interessante. Caraca, meu, tem um montão. Tem um montão mesmo, cara. Tem todo tipo de resolução aqui. 91, 37, 2. Caraca, tem um montão, meu. Que interessante. Tem conteúdo e ele é só. Ele é só mapas mentais. Tá. Tópicos variados. Tópicos variados e direito tributário. Daí tem a lei de execução fiscal, só que ela não está aqui. Ela não está em conteúdo. Conceito de seguridade social. Isso aqui eu já estudei. Conceito de seguridade social. Princípios objetivos da Seguridade Social, princípios e objetivos, Seguridade Social. Conceito de Seguridade Social, já vi isso. Conceito de Seguridade Social tem um montão, né? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por
invalidez, salário de contribuição, salário de contribuição, salário família, tópicos mesclados de RGPS, não tem conteúdo, empregado, arrecadação, apropriação indébita, relações internacionais, estágio de integração e globalização, acordos administrativos pela OMC, Mercosul. Nossa, basicamente o conteúdo de relações internacionais não tem nenhum trequinho aqui, conteúdo teórico. Direito administrativo, regime jurídico administrativo, princípios, origem, administração direta, terceiro setor, poder regulamentar. Basicamente o administrativo está bem fácil. É tudo básico, né? Cai tudo. Administração direta. Daí aqui, ó, mesclados aqui. Ah, não, mas o mesclado é uma questão de poder, mano. Ô louco, não fácil. Elementos, desfazimento, atos, concessões, remuneração. Cara, eu tô pensando aqui, lendo tudo isso, tô pensando, cara, tem questão demais. Mas agora que eu lembro, na verdade, por que tem 150 questões? É por causa que praticamente todo o conteúdo tem umas 10 questões, entende? Então, vantagens de indenizações da Lei 8112, acumulação de cargos, controle administrativo, responsabilidade civil do Estado. E só para comentar, todo o conteúdo basicamente só tinha uma questão que era de uma coisa estranha. Todo o conteúdo é basicão de direito administrativo. É a legislação civil, tá? Ação popular, já vi. Contabilidade, balanço patrimonial, fácil. Investimentos avaliados pelo custo do MEP. Acho que isso aqui cai bastante em contabilidade, mas não caiu nas últimas coisas que eu estudei, então. Reserva de lucros, operações com mercadorias, tributos incidentes sobre compras e vendas. Análise da pressão, uma análise de demonstrações contábeis, índice de liquidez, contabilidade geral, balanço patrimonial, outros índices, estrutura capital, demonstração de origem e aplicação de recursos, reserva de reavaliação, não sei, não tenho a menor ideia do que é isso aqui, juros sobre capital próprio, classificação de custos, variável, debentures de títulos de dívida, teste de procedimento de auditoria. Isso aqui é fácil, né? Cai em todos, basicamente tudo de auditoria. Tá, e o que eu tô até percebendo é que basicamente sempre tem uma questão que é do nível fácil. Se você fez alguma prova de algum desses temas aqui, uma prova de tributário, uma prova de contabilidade, uma de diretório administrativo, pelo menos um desses técnicos aqui você vai acertar, porque tem um tema que cai em tudo. Ou seja, sempre tem um tema fácil. Mas assim, isso aqui tem mais de 120 questões. E até agora eu tô lendo as questões que eu tô lendo dessa prova aqui, ó, do editor. Basicamente, a maioria das questões está sendo só de... não são do treco específico ainda do auditor, tá? Quando chegar nas questões de auditor, as coisas que eles pedem que são jurisprudências e trecos, vamos ver o que vai dar. Bom, recursos afetam o capital circulante, isso é fácil. Refolha de pagamento de benefícios empregados. Isso aqui tem conteúdo, é o CPC 33, mais fácil. Dividendos, direito constitucional, vestíbulo constitucional, aplicação de normas constitucionais no tempo. Isso aqui, na verdade, isso aqui é um treco de jurisprudência, não cai muito. Isso aqui é difícil. Tá. Poder constituinte. Isso aqui cai bastante, quer dizer, na verdade isso aqui é um conteúdo que cai para estudar, mas quase nunca cai nas provas. É interessante que caiu nesse aqui. Ação direta de constitucionalidade cai bastante. Arguição de descumprimento de preconceito de ADPF, nem ideia que é isso aqui, nunca ouvi falar. Princípios fundamentais de Constituição, né? Todo mundo sabe que é isso. Questão mesclada de poder judiciário, só para ver. Deixa eu voltar aqui nessa Constituição de princípios, só para ver se era um do tipo fácil mesmo. Dignidade humana, forma republicana, ela é do fácil, ela é do tipo fácil. Mas tem uma questão, tem um enunciado que fala de doutrina. Deixa eu ler o que está escrito. Segundo a doutrina, o princípio de Estado democrático de direito resulta da reunião de formal dos elementos que integram o princípio do Estado democrático e o princípio de formal do Estado, né?
Bom, já que a gente já sabe, né? Sempre que tem uma coisa, eles colocam um pouco de doutrina, né? Bom, sobre a organização do Poder Judiciário na Constituição de 88, marca a opção correta. Mesclar de Poder Judiciário, deveres, mesclar de remédios constitucionais, direitos sociais do trabalho, direitos de direitos políticos, assistência social, disposições gerais, do artigo 194 a 195 da Seguridade Social, saúde, disposições gerais de administração pública. Tá aí, verificando as coisas do constitucional. Basicamente também, ele é que nem o administrativo, quase todo o conteúdo é facinho. O que eu quero dizer com facinho é que é um conteúdo que cai bastante em todas as provas assim, e vai ter um monte de questões sobre ela se você estudar. Mas o único problema é que eles colocam, mesmo sendo um conteúdo que é fácil de estudar, tem bastante conteúdo e cai em tudo, eles colocam uma pitada de jurisprudência nas meias das questões lá. Para você, já você vai ter que criar, ler estudar, encontrar alguma coisa a mais do treco. Daí, quando eu cheguei na questão 88, começou as questões de português. Vamos ver aqui. Tem uma questão de interpretação de texto, uma questão de gramática. Eu me lembro um último professor que eu estava vendo, ele ficou falando que era necessário ter muito mestre de gramática, né? Daí a questão de gramática, olha, ela é mó complicada, olha isso. Assinale a posição correta se tiver de uso de estruturas linguísticas. Daí ele fez. Manter-se coerência argumentativa ao substituir fez por faz, mas para que a correção gramatical seja mantida, torna-se obrigatório então a substituição de mudar se for mude. Ou seja, ele fala de substituições e ainda com correção gramatical de trecos, entende? Regência verbal, Ou seja, ele coloca uma coisa que você provavelmente entenderia só de ter senso comum, de palavras de português, e depois uma coisa que você não entenderia direto. Ou seja, ele coloca duas questões numa só questão. É muito interessante. Daí tem semântica, interpretação de texto, mescladas, compreensão. Tem uma questão de interpretação de texto, né? Básico de tudo. Pontuação, interpretação, coerência, clareza, escrita de frases, interpretação de texto, pontuação, escrita de frases, coerência, pontuação. Só dá pra perceber que tem muita questão aqui fácil, que cai em tudo, sabe? Mas também esse aqui é a prova de velhona. Tem interpretação, pontuação e clareza e correção. Basicamente, essas três são as que mais caem, né? Todas elas caem em tudo. Muito fácil. Daí chegou na matemática, vamos ver se a gente sabe isso aqui. Os primeiros pontos que apareceram são matemática financeira. Ela fala equivalência de capitais, valor atual de acerto de pagamentos, equivalência de capitais, desconto racional composto, equivalência de capitais, desconto simples de cálculo de taxa efetiva, barramentos e acabou. Basicamente, matemática financeira só foi do equivalente de capitais. Eu acho que o equivalente de capitais é um conteúdo básico de matemática financeira. Ou seja, de novo, eles deram uma questão que é básica. Ou seja, esquema de vai ter uma parte fácil, é melhor você setar todas elas. E uma parte que é um pouco mais complicada. Parece que eles estão fazendo isso em todas as caninhas, né? Daí tem a informática. E acho que nessa prova aqui não cai informática, não. Acho que só sai com a matemática, português e português. De tiraram matemática financeira e colocaram na contabilidade. Bom, barramentos, conceitos gerais, Linux, Windows XP, Excel, Word, Windows XP, ameaças, criptografia, conceitos de internet, demais recursos, ameaças, protocolos de rede, conceitos e modelos. E é isso. O que eu posso notar sobre isso aqui? Em que antigamente não tinha muitas questões sobre coisas tributárias e receitas, sabe? Basicamente, um monte de jurisprudência que pediram agora para comentar. Mas também, como se você for ver o treco da prova, praticamente todas as questões, todos os temas têm um tipo de treco de 10 questões. Mas basicamente é um treco, algumas questões fáceis e algumas questões difíceis. Mas o informático foi tudo básico, né? Tá. Agora eu vou ver essa aqui, a de 2019. Mas eu vou pular tudo aqui, tudo. Dessa vez o que eu quero saber é se em 2019 começaram a usar aquela coisa de conteúdo tributário
as novas, os conteúdos estranhos. A temática começou a equações, tem coisinhas engraçadas, apareceu o direito civil em 2019. O penal também, começou a querer mais crimes. Daí aqui, ó, legislação penal, não, isso aqui é normal. Constitucional ainda tá aí aqui. Aqui, olha, o constitucional ele ficou mais difícil porque ele me começou a misturar algumas questões. Alguns, se lembra que eu falei que era tudo básico, eles começaram a misturar essas coisas básicas, ou seja, uma questão tem dois conteúdos diferentes. Conceito, serviços públicos, o administrativo tá a mesma coisa, o previdenciário tá a mesma coisa, é tudo fácil. São coisas que todo mundo que estuda previdenciário tem. E o tributário tá mescladas, imunidades, princípios, taxas, tá a mesma coisa. Ele repete que tem umas questões muito básicas de coisas tributárias e umas coisas misturadas, né? Tá aí o CSL repetiu. Tem bastante questões de solidariedade e imposto, ou seja, repetiu os conteúdos. Tem até a extinção, ou seja, as coisas caem as mesmas coisas, né? O bom, como eu sempre quis fazer, é meio um pouco difícil, é sempre estudar tudo que caiu na prova anterior. Valoração aduaniária, Mercosul, medida de salvaguarda. Tem daí aqui, ó, tem o exercício. RFB, relação internacionais. Estabilidade. Tá tudo a mesma coisa. Qualquer coisa de balance sheet e operações, seja a diferença aqui na contabilidade antes era a maioria, em 2005 era mais questões de teórico, mas agora no contabilidade geral tem mais questões de você fazer as demonstrações contábeis, verificar, tipo, eles dão os números lá e você dá uma olhada, né? Análise de demonstrações contábeis, auditoria privada, deixa eu ver, mesma coisa, coisas básicas. Realmente, o que o professor disse de, olha, eles querem um cara que saiba tudo básico, ou seja, geral de tudo. É mesmo, tipo, a maioria dos conteúdos que caem aqui, que tá caindo nas questões da prova, são coisas que basicamente é geral. É coisa que cai em todas as provas dos temas. Se for uma prova de auditoria, a maioria das questões são das coisas básicas de auditoria, entende? Ou seja, tá, como eu estou dizendo várias vezes, tá indo. Tem umas questões que é tudo básico, ou seja, tem uma porcentagem de questões que é básico. Eu não contei as porcentagens, mas se lembra. Na auditoria no Receita Federal tem que acertar 50% das questões em todos os terecos. Ou seja, você não pode ter uma coisa que seja muito ruim. Ou seja, você tem que ter o básico de tudo. Então, basicamente, se tiver coisa dessas questões que são básicas, for mais de 50% dessas 10 questões, então dá muito bom. Basicamente, só saber o básico de tudo, você já consegue para chegar nos 50%, né? O resto é difícil. A administração geral, a contabilidade, empreendedorismo, aí tem o AFO, auditoria, administração, AFO, PPA, direito previdenciário, equivalências, argumentos, raciocínio lógico, matemática da base, CONA. Mudou de prova. Realmente não estou entendendo porque eu não estou achando coisas, sabe, tipo, um conteúdo que é específico, sabe? Um conteúdo que só cai para o auditor. É tipo, tudo que tá caindo aqui no auditor é tudo básico, tipo, que cai toda hora. Pra tudo, entende? A maioria das coisas são básicas. Eu não tô achando coisas que são novas. Então eu vou pular aqui. Indo, daí eu vi aqui, ó, tá falando auditor fiscal de 2020. Teve auditor fiscal em 2020 e 2014. Tá difícil aqui.
Aham. Daí aqui, vamos lá. Na última questão, na prova de 2014, gestão, planejamento, processo decisório, tá tudo básico aqui. Governança, atos, administrativo, constitucional. Depois uma coisa, tem um monte de... ficou mais difícil, olha. Cada vez fica mais difícil. A constitucional parou de ser só questão fácil, agora tem um monte de questão mesclada e difícil. O português começou a cair quase. Ordenação de palavras, mas ainda é tudo básico, né? A editoria tá a mesma coisa. Ah. Parece que a única coisa que cai, que é tipo bem fechada disso aqui pro auditor, é a coisa de relações internacionais e a aduaneira com... Não, apareceu aqui, ó. Legislação tributária federal. Finalmente apareceu o texto específico. Tributária federal. Bastante. Quando especificou o teco para a legislação tributária federal, mudou o jeito que os tecos eram. Interessante. Mas saiba que não tem mais relações internacionais aqui no novo teco, né? Interessante, muito interessante. Tchau.